somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Pra viver a sua vida, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Pra ser igreja peregrina, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam com vocês. Irmãs e irmãos, Cristo nos reúne, nos acolhe em seu amor para nos iluminar e nos fortalecer no caminho de maior conhecimento, de maior entrega de nossas vidas em suas mãos, para chegarmos à glória da sua ressurreição. O Senhor que caminha ao nosso lado, que está junto de nós no nosso dia a dia, conhece as nossas angústias e preocupações, nossos sofrimentos e nossas dores, nossos projetos e intenções. Vamos fechar nossos olhos um instante para apresentar ao Senhor toda a nossa vida, as intenções que nós trazemos para essa Santa Missa, confiando nas mãos de Deus nossas necessidades e súplicas. Reconheçamos também diante de Deus nossos pecados e fraquezas, aquilo que pesa no nosso coração de culpa, de pecado, pedindo perdão ao Senhor para que Ele nos liberte para celebrar seu mistério de amor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor me abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Oferecei as costas para me baterem, e a faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de profetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Para quem é que me vai condenar? Palavras do Senhor. Graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor por quem ouvi o grito da minha oração. Inclinou para mim o seu ouvido no dia em que eu
vivos. Prenderam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, a minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor e compaixão. É o Senhor que defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou dos meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir, e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens as fés e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Eu de nada me glorio, a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo,
Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Convidar as crianças, também os adultos que desejam a figurinha desse 24º domingo do tempo comum. A figurinha que nós estamos distribuindo hoje, para o 24º domingo do tempo comum, nos apresenta aqui um jovem, tem uma aparência jovem, até o cabelo arrepiado aqui atrás ele tem, então deve ser jovem mesmo, e ele está caminhando, e o seu caminho tem aqui uma ascensão, pedras, e no seu horizonte tem a cruz. Penso que a figurinha desse mês, desse dia, nos ajuda bem a refletir sobre o Evangelho. Porque hoje nós podemos refletir sobre a palavra de Deus que nós ouvimos, usando como símbolo o caminho. E também como símbolo a caminhada. Jesus, ele mesmo se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, quando ele se apresenta e ele chama os discípulos para estarem com ele, Jesus não fica parado, ele está sempre em caminhada. E é na caminhada, é no caminho que Jesus, ele revela-se aos seus discípulos e ele revela os seus ensinamentos, aquilo que ele tem do Pai. O Evangelho de Marcos é basicamente organizado nesse caminho. Marcos, Lucas e Mateus, que têm uma mesma visão,
eles organizam toda a vida de Jesus nesse caminho. Marcos começa o seu evangelho dizendo: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí logo já apresenta Jesus, que está ali para o batismo, e já depois do batismo, anunciando a chegada do reino de Deus. E Marcos organiza esse caminho de Jesus e a caminhada que ele faz com seus discípulos da Galileia, daquela região da Galileia e esse povoado, e Jesus está caminhando para Jerusalém, como se fosse uma única viagem que Jesus fizesse da Galileia para Jerusalém. É nesse caminho que Jesus ele ensina os seus discípulos. Os chamou, os tem junto a si, vai de povoado em povoado, sempre nessa direção para Jerusalém, e ele vai no caminho se revelando e ensinando os discípulos. Como? Por suas palavras e por seus atos. Os discípulos que já estão caminhando com Jesus desde o início, eles ouvem todos os ensinamentos de Jesus. O que Jesus diz à multidão e depois que Jesus diz a eles na intimidade, explicando as parábolas. Eles estão vendo todos os gestos de Jesus. Os seus gestos de cura, os seus gestos de perdão, os seus gestos de acolhida. Eles estão vendo como que Jesus lida e trata as pessoas. A quem Jesus apoia, a quem Jesus anima, reergue, e a quem Jesus corrige, repreende. Está vendo também as controvérsias que Jesus tem, as diversas disputas com os anciãos, com os sacerdotes, com os doutores da lei. E nesse caminho eles vão conhecendo Jesus, conhecendo o Senhor naquilo que podem aprender com Ele, o que pode aprender sobre Ele. E assim eles vão conhecendo o Senhor. O último dos milagres que nós vemos no domingo passado, um dos últimos que ganha destaque, foi a cura daquele surdo e que falava com dificuldade. Vocês lembram como Jesus fez essa cura? Tirou aquele homem da multidão, tocou nos seus ouvidos e disse: abra-te. Tocou na sua língua com a mesma expressão, e o ouvido do homem se abriu e sua língua se desatou. Este é um milagre de Jesus para aquele homem, mas para os discípulos tem um significado. Que Jesus faz esse gesto com todos os seus discípulos. É isso que ele tem feito, abrindo os ouvidos dos discípulos para ouvir os ensinamentos e a voz do Pai, que fala no seu coração, e desatando a língua dos discípulos, para que os discípulos possam professar a sua fé. Agora, irmãos e irmãs, nesse capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós estamos na metade do caminho. A partir de agora, Jesus vai caminhar com passos decisivos para Jerusalém. E já tendo feito todo esse caminho com os discípulos, então Jesus pergunta a ele: o que dizem as pessoas quem eu sou? Porque muitas pessoas tiveram contato com Jesus. Muitas pessoas ouviram falar de Jesus. Algumas foram até beneficiadas pelos gestos de cura e cuidado do Senhor. Então muitas pessoas têm opiniões sobre o Senhor. A multidão tem várias opiniões do Senhor. Dizem que é João Batista, dizem que é Elias, dizem que é algum dos profetas. Aqui eles não responderam, mas também os anciãos, os sumos sacerdotes e os doutores da lei, muitos dizem que é um farsante, que é uma pessoa iludida. Então tem muitas opiniões sobre Jesus. A opinião de quem conheceu Jesus, de ouvir falar, ou que conheceu Jesus à distância. Mas os discípulos não conheceram Jesus à distância. Os discípulos não conheceram Jesus de ouvir falar. Eles conheceram Jesus com os ouvidos abertos, com os olhos atentos. Eles conheceram Jesus a partir da convivência e do contato com o Senhor. Então Jesus sabe disso e por isso pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou?
Qual é o conhecimento que vocês têm de mim? Então Pedro, ele diz, em nome de todos, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Essa manifestação de fé de Pedro, então Jesus percebe o caminho que os discípulos estão fazendo. Não foi carne e sangue que revelou isso a Pedro, mas foi o Pai que está no céu. Então, se eles agora são capazes de reconhecer Jesus como Messias, é porque de fato seus ouvidos foram abertos, porque os seus corações estão abertos para a ação do Pai pelo Espírito Santo, para ter o conhecimento espiritual, ter o conhecimento de quem Jesus realmente é. Então eles professam a fé. Mas agora, irmãos e irmãs, já que eles estão com o coração abertos, não estão ainda prontos, não estão ainda totalmente transformados, mas com o coração aberto. Então Jesus começa um novo ensinamento. Esse novo ensinamento não só de conhecer Jesus a partir do Espírito Santo e professá-lo como Messias, mas de conhecer o significado da vida de Jesus para as suas próprias vidas. O significado da vida de Jesus para a vida do mundo. Então Jesus faz um ensinamento aberto, um ensinamento claro. E nesse ensinamento ele diz: o Filho do Homem, ele vai ser rejeitado, ele vai ser torturado e ele vai ser morto. No horizonte do Messias, do Cristo, está a cruz. E essa cruz, ela é verdadeira e ela acontece. O Cristo vai ser rejeitado e vai ser morto. E vai ser ressuscitado. Então, diante desse ensinamento aberto, aí Pedro vai repreender Jesus. Vai repreender Jesus com a sua visão que ele tem a respeito de como deve ser o Messias. Mas Jesus agora pede que nessa nova etapa do caminho, esteja dispostos a rever toda a sua visão, todo o seu pensamento, para que os seus pensamentos deixem de ser pensamentos segundo o espírito humano e sejam pensamentos segundo o Espírito de Deus, para conhecer a profundidade da vida de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição que traz salvação. Em socorro dessa nossa compreensão, vem a palavra do profeta Isaías e outras profecias, como que dizendo de Jesus e também dos discípulos. O Senhor me abriu os ouvidos e eu não resisti. Não desviei o meu rosto das cusparadas e nem virei a face para quem queria me arrancar a barba. Permaneci com o rosto impassivo, caminhei com firmeza, porque o Senhor está ao meu lado, é Ele o meu auxiliador. É Ele quem me ampara, quem é contra mim? Não serei humilhado. Nessa convicção que Jesus caminha, colocando a sua vida inteiramente diante de Deus. Andarei na presença de Deus na terra dos vivos, sabendo que Deus é que ampara os seus humildes e sustenta o seu servo na justiça. Sabendo que é Deus que firma os pés, para que os pés não vacilem, mas que possa seguir firme esse caminho. Mesmo que no caminho tenha a cruz como horizonte, mesmo que no caminho tenha a humilhação. A cruz e a humilhação de quem sabe que está amparado em Deus, então sabe que não é o último ponto do horizonte, mas para além da cruz, aguarda a vitória da Páscoa, a ressurreição, que aponta que a vida é resgatada constantemente por Deus, e aquele que se entregou confiante nas mãos de Deus, a sua vida vai ser causa de salvação para toda a humanidade. Jesus ensina isso, para que os discípulos continuem com o coração aberto, com os ouvidos atentos, para que Deus traga esse conhecimento em seus corações. E eles vão aprender, e os seus pensamentos serão transformados, porque eles precisam conhecer, porque o caminho de Jesus é também o caminho do discípulo. E se no caminho de Jesus está a cruz, no caminho dos discípulos de Jesus também está a cruz. Também tem humilhação e também tem o sofrimento. Então, quem quer me seguir,
renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O único jeito de salvar a vida é professando a fé no Jesus, o Filho de Deus, para a nossa salvação. E entregando a nossa vida nas mãos dele. E entregando a nossa vida como ele, nas mãos do Pai, para o bem e para o serviço e para a salvação dos irmãos e irmãs. Assim nós somos chamados, irmãos e irmãs, a esse conhecimento profundo de Jesus. Professar a nossa fé que ele é o Messias e que ele é o Messias que deu a vida, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Essa fé é capaz de nos dar salvação. Mas se nós também a realizamos na nossa vida. São Tiago nos disse que a fé sem obras, ela é morta, por si só ela é morta. Essa fé tem que se transformar em obras, prática na nossa vida. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus que morto na cruz para a nossa salvação, então nós devemos viver de acordo com essa fé. Nós cremos que Jesus entregou a sua vida, não inutilmente, mas para o bem de todos e para a glória de Deus Pai, então nós também devemos cada dia entregar nossa vida. Deixar que a graça e o Espírito Santo de Deus transforme o nosso coração, nos resgate para Deus, para que a nossa vida seja transformada e seja uma vida que agrada o Senhor. Motivados por essa fé no Cristo, que vence a cruz, nós também devemos, irmãos e irmãs, não recuar diante dos sofrimentos e das exigências do caminho, mas firmar o nosso pé para não vacilar, amparados pelo Senhor nosso Deus. Assim nós vamos realizando a fé que nos transforma, a fé que nos torna livres, para vivermos a prática da justiça, a prática do amor, porque nós estamos confiando no Senhor nosso Deus. Se nós temos a fé, irmãos e irmãs, no Cristo que vence a cruz, nós então não temos medo da cruz. Sexta-feira, que era o dia da exaltação da Santa Cruz, o Papa disse na sua homilia: a cruz nos ensina a não ter medo. Como que a cruz nos ensina a não ter medo, se ela simboliza também a maldade, se ela simboliza toda a dor e o sofrimento que nós possamos passar? A cruz nos ensina a não ter medo, porque ela foi assumida por Cristo em nosso lugar. E Cristo venceu a cruz. Cristo foi além da cruz para nos dar a ressurreição. Então que a nossa fé, irmãos e irmãs, faça com que a gente não tenha medo. Não tenha medo da cruz, não tenha medo dos sofrimentos, das exigências da própria vida. Mas os assumam, possamos assumi-los tudo, confiando no Senhor. Também para a nossa meditação hoje, irmãos e irmãs, eu gostaria de deixar alguns questionamentos. Qual é o seu conhecimento de Jesus Cristo? O seu conhecimento de Jesus Cristo é um conhecimento que ainda é como o da multidão ou é um conhecimento do discípulo e de discípula? Qual é o conhecimento que você tem do significado da vida, morte e ressurreição de Jesus em seu favor? E você, irmãos e irmãs, e vocês estão dispostos a mudar o pensamento, a deixar que Deus, pela ação do Espírito Santo, faça com que pensem segundo o Espírito e não segundo o espírito humano, para conhecer profundamente o Senhor Jesus Cristo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus com confiança nossas orações e súplicas. Resposta das preces será: Senhor, iluminai e fortalecei o vosso povo. Senhor, iluminai e fortalecei o vosso povo. Pela Santa Igreja, fermento de vida e de salvação, para que procure a sua força na cruz de Cristo e seja sempre testemunha da esperança, rezemos. Senhor, iluminai e fortalecei o vosso povo. Pelos governantes do mundo inteiro, para que, quando necessário, acolham os refugiados de braços abertos e que Jesus Cristo lhes dê a graça de promoverem a paz e a justiça, rezemos. Senhor, iluminai e fortalecei o vosso povo. Pelos leitores e pelos ouvintes da palavra, para que coloquem em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, Filho de Deus, e gravem no coração que a fé sem obras é morta, rezemos. Senhor, iluminai e fortalecei o vosso povo. Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos caminhar no seguimento de Cristo, levando nossa cruz, rezemos. Senhor, iluminai e fortalecei o vosso povo. Senhor nosso Deus, nós somos vossos filhos e filhas, cremos no vosso Filho Jesus Cristo como nossa salvação. Fortalecei-nos, iluminai-nos constantemente neste caminho, para não recuarmos diante da cruz e do sofrimento, mas antes firmarmos nosso passo no vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Para chorar e sorrir, alma e criatura.
Rezem, irmãos, rezem, irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sede propício a Deus as nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja com vocês. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, o universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós vos louvamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vem, Bendito que vem, em nome do Senhor. em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Pois por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, vos deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, vos deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, São Mateus e os demais santos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Anuar, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, as pessoas queridas do nosso convívio que agora vos apresentamos. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia, amém, aleluia. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provem, vejam como o Senhor é bom. É feliz quem confia no seu amor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo, o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, assim tem que negar, tomar a cruz e vir comigo a caminhar.
Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar um instante. Obrigado. Sempre aos terceiros finais de semana do mês, nós vamos disponibilizar um carrinho ou um cesto aqui na nossa paróquia para receber donativos de produtos de limpeza ou higiene pessoal, para complementar nossas cestas básicas. No próximo domingo, dia 23, tem o Congresso do Apostolado da Oração. Será na Paróquia Nossa Senhora do Liberdade. As inscrições precisam ser realizadas até quinta-feira, para a gente poder providenciar o transporte para as pessoas que vão ali no Congresso. Na segunda-feira, dia 24, nós temos uma formação aqui na nossa matriz, e essa formação é bem importante. É sobre as eleições. A CNBB prepara, nos anos de eleições, prepara uma cartilha. E essa cartilha traz algumas reflexões do que a gente deve levar em consideração na hora de definir o nosso voto, de como que nós devemos agir nesse tempo de cristãos e cristãs. Então nós vamos distribuir essa cartilha nessa segunda-feira, dia 24, aqui na matriz, às 20 horas. Nós temos 1000 cartilhas para distribuir. Só que a gente não quer só distribuir a cartilha, a gente quer conversar sobre o conteúdo dela. Então queremos convidar vocês para estar conosco na segunda-feira, dia 24, aqui na matriz, para a gente fazer a distribuição e conversar sobre as eleições. As orientações da CNBB não estão na linha de indicar nomes que a gente deve votar ou que a gente não deve votar, mas de iluminar com os critérios evangélicos para a gente poder fazer as nossas escolhas. Tá bom? Na quinta-feira, dia 27, tem até não sei se tem um banner ali, tem? Na quinta-feira, dia 27, nós temos essa noite especial, nós estamos chamando de Noite da Acolhida. E essa Noite da Acolhida, ela visa principalmente, se destina principalmente aos casais que estão numa nova união, que eram casados na igreja, depois uma separação, estão numa nova união. Nós vamos fazer nesta noite, aqui com o padre Dirceu, que é o vigário judicial do Tribunal Eclesiástico de Maringá, nós vamos fazer sim uma palestra sobre caminhos de maior integração dos casais em segunda união na vida da igreja. Por isso nós estamos chamando de Noite da Acolhida. Mas não destinas apenas os casais em segunda união. A todos nós, cristãos e cristãs, para ajudar a acolher melhor nossos irmãos, para que a gente possa conduzir a nossa igreja sempre a ser uma igreja mais acolhedora. Então a palestra começa às 19h30, com a acolhida, com a espiritualidade, aí o padre Dirceu, e depois nós vamos apresentar a nossa equipe também de acolhida dos casais de segunda união. Então aí está o convite, nos ajude a divulgar, trazer as pessoas para estar conosco. Não sei se tem também do encontro do final de semana. Cacá, não tem? Então, do encontro do final de semana eu tenho aqui um folder. Nossa paróquia está promovendo o encontro de casais, é um encontro matrimonial. E esse encontro, ele ajuda os casais em muitas coisas. Especialmente ajuda o casal a crescer em diálogo. Será que os nossos casais precisam crescer em diálogo? Será que ajudaria os casais a conhecer ali caminhos, instrumentos para dialogar sempre melhor, aprofundar o amor, a união conjugal? Então a gente está convidando os casais para fazer esse encontro. Tem várias pessoas aqui da paróquia que fez esse encontro. Pode ficar de pé os casais que já fizeram? Aí a gente coloca aqui como referência, ó, o Wilson, Viviane, Adriano, Ventura. Vocês têm mais alguém? Não está o casal, mas a Vera Lúcia. Também aqui o Averaldo. Você fez também?
Ah, lá o casal que está ali, né? Então, assim, vocês podem pegar informações com ele ao final da missa, se planejar para fazer esse encontro, que vai ajudar muito o casal e a família de vocês. E nós temos também um encontro previsto para os jovens do nosso pós-crisma. Hoje a nossa missa está aqui contando com o serviço da nossa juventude do pós-crisma. Nós temos um encontro para 5, 6 e 7 de outubro. O nome do encontro é Trilhas. Os vários caminhos que nós temos, e a gente quer apresentar ao nosso jovem que foi crismado, Jesus Cristo como caminho, verdade e vida. Então queremos convidar os jovens que foram crismados nesse ano, ou no ano passado, ou até no ano retrasado, para que possamos fazer aqui o nosso encontro. Se alguns pais estão preocupados de deixar os filhos ficar 3 noites fora de casa, a pastoral familiar também vai estar junto com os jovens, apoiando os jovens, vai ter segurança, e mesmo assim o pai deseja, a mãe deseja, pode participar do encontro na equipe de serviço também. Aí fica assim, numa distância segura, acompanhando o filho e a filha lá, tá bom? Lá da cozinha, das equipes de serviço. Agora eu quero falar sobre o nosso padroeiro São Mateus. Na sexta-feira, dia 21, nós comemoramos o nosso padroeiro. E nós vamos ter a missa do padroeiro São Mateus às 20 horas de sexta-feira, dia 21. E a gente queremos contar com a presença de todos vocês celebrando o nosso padroeiro. Para os jovens que estão aí na faculdade ou trabalho, não permite estar aqui na missa das 20 horas, outras pessoas, na quinta-feira, dia 20, a missa das 23 horas já vai ser a missa do padroeiro São Mateus. Para o pessoal, a juventude que não pode participar no horário das 20 horas. Então convidamos vocês a se programar para participar conosco, celebrar São Mateus, o nosso padroeiro, com muito amor e devoção. E nós temos agora a semana de adoração, começou ontem. Agora, depois da missa, nós vamos expor o Santíssimo para a adoração com o grupo Filhos de Abraão, que vai até às 10 horas. E amanhã, até sexta-feira, 6h15 da manhã tem a missa. E depois da missa, o Santíssimo fica exposto até às 23 horas. E ao longo desse dia de adoração, nós temos momentos comunitários de adoração, ao meio-dia, às 4 da tarde e às 20 horas. E nós temos também momentos de adoração silenciosa. Vários momentos do dia para que você venha estar na presença de Jesus e conversar com Jesus numa adoração silenciosa com Ele. E tem também mais horários de missa. Às 15 horas e às 20 horas. Na verdade, a missa às 20 horas e depois a adoração. Então você possa se programar para vir todos os dias dessa semana. Ficar algum momento na presença de Jesus. E nós estamos colocando como sugestão a leitura da carta de Tiago, que nós estamos lendo nas missas do final de semana, então a leitura da carta de Tiago. Se você vir aqui um dia, ficar 40 minutos, você lê a carta só num dia, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que você leia um trechinho por dia, nesses 7 dias, para poder meditar sobre a carta de Tiago. Eu vou fazer agora a bênção final da missa, depois vamos fazer a exposição do Santíssimo Sacramento. Aí as pessoas, pelo menos ficando um pouquinho em adoração ao Santíssimo, e depois vai poder se retirar em silêncio, depois do cântico de final, para que a gente possa, daí os que desejam ficar aqui em adoração com o grupo Filhos de Abraão. O Senhor esteja com vocês. Os abençoe e os fortaleça o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pode trazer. Pode deixar a cruz e a vela. Sim, depois sim.
justiça e razão de